passar uma palavra para as colegas da Defensoria da Bahia. Bom dia, meu nome é Marisa, eu sou psicóloga, trabalho atualmente na Regional Ilhéus, e essa é a minha colega Daiane, ela é assistente social, nesse momento ela está lotada em Salvador. A escolha foi exatamente essa, a gente trazer um técnico do interior e um técnico da capital. Mas eu estou aqui com os meus colegas, estamos em 9, que são psicólogos e assistentes sociais, e eu quero dizer que tem sido uma parceria muito boa, né? Conviver com esse grupo. Quero dizer também que estou emocionada com tudo que vi aqui desde ontem, que não teve nenhuma apresentação, nenhum momento em que eu não fui tocada. E posso dizer que os meus colegas sentem o mesmo. Para além disso, quero dizer que estamos falando do lugar de uma defensoria pública no Nordeste, né? Apesar de ser a segunda defensoria pública do Brasil, e aí a gente pensa que estamos em algum avanço, nós somos uma defensoria que não tem um quadro efetivo de profissionais que não seja do direito, né? Que não sejam os defensores, melhor dizendo, né? Toda a equipe técnica da defensoria que não é defensor público, ela não faz parte de um quadro efetivo. Em 2014, no final de 2014, com a proposta de intensificação das ações da Defensoria Pública para o interior, nós tivemos a possibilidade do trabalho do psicólogo e do assistente social em todas as regionais, que são 6. Né? Eu acho importante pontuar que são 6, porque nós temos um estado imenso, né? E com diferenças regionais incríveis. O que acontece em Vitória da Conquista é extremamente diferente do que acontece em Itabuna, do que acontece em Ilhéus. Itabuna e Ilhéus estão uma do lado da outra, e é muito diferente, né? Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Juazeiro, nossa, o que acontece em Juazeiro é muito diferente do que acontece em Vitória da Conquista. E em Salvador a gente tem uma estrutura diferente, né? Em Salvador nós temos as especializadas. Os profissionais normalmente atuam em demandas específicas. E nas regionais nós estamos para o atendimento da defensoria de forma geral. E isso envolve mesmo a área de família, a área crime, que também preciso pontuar que é um desafio, porque a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar, né, de um atendimento ao assistido da vara crime, né, um atendimento que a gente possa dizer que faz de fato uma diferença, né? Eu acho que é importante trazer que esse é um grande desafio para a gente, porque em geral os nossos assistidos, quando eles estão presos, e aí eu quero fazer uma pontuação antes de terminar a frase. Toda vez que eu usar o termo assistido, me perdoem, porque eu estou no movimento de mudança para o termo usuário, a partir da provocação de Paula, né? Então, esse usuário do crime, normalmente, ou ele está preso, e é a equipe do presídio que tem mais acesso, porque a gente ainda não adentrou esse espaço de uma forma que a gente possa considerar positiva, né? Ou quando ele, enfim, consegue sair daquele horror, a gente também não conseguiu ainda que ele tivesse um espaço no nosso núcleo de atendimento psicossocial, que ele se sentisse parte. Então, esse é um usuário que para a gente, de forma geral, traz um grande desafio e um grande desejo de vínculo mesmo, né, para que tenha uma atuação mais próxima.
Algumas coisas são muito parecidas com o que já foi dito aqui, outras coisas são ideias que a gente pode tentar cultivar para implantar, né, na nossa região, mas para tentar resumir a fala e dar conta do tempo, eu acho importante dizer que no ano passado, em 2016, nós tivemos o primeiro encontro dos profissionais do Núcleo de Atendimento Psicossocial da Defensoria Pública da Bahia, que foi a possibilidade da gente entender o que cada um estava fazendo, da gente perceber o que tinha de diferente e o que tinha de parecido, né? As diferenças, elas são muitas. O que tem de muito parecido é que nós tentamos o tempo todo uma articulação com a rede. E na maioria das regionais é uma articulação difícil, porque a nossa rede está muito comprometida, né? E a gente também teve o desafio de perceber qual era o nosso trabalho naquele lugar. E foi incrível porque todos nós, de uma forma geral, tentamos fazer um mapeamento do território, né, se apresentar para a rede, porque a rede não reconhecia, né, não existia isso antes, e todos nós, de uma forma geral, tivemos que lidar com uma tentativa de captura, né? Assim, no início os psicólogos sofreram muito porque existiu a ideia de que nós estávamos ali para facilitar uma internação compulsória, por exemplo, né? E foi muito difícil mesmo para todo mundo tentar trazer o esforço da luta antimanicomial, o fortalecimento da rede de atendimento psicossocial. E é um desafio ainda, porque na maioria dos municípios a gente não tem uma rede de atendimento psicossocial atuante, né? Posso dizer que em alguns lugares nós temos práticas manicomiais disfarçadas de rede, né? Então, a educação em direitos, a ida às escolas, a conversa com o próprio grupo de servidores sobre este lugar e sobre este olhar, é um desafio até hoje, mas já foi muito pior, né? A gente tem defensores com várias com formações diferentes, diversas. A gente tem estagiários e outros servidores com formações muito diferentes. Então, é importante dizer que a gente tem um trabalho que às vezes parece que é de resistência, às vezes de voltar um pouquinho e entender que as formações são diferentes e que o nosso saber ele não se encerra, né? Assim, não é o nosso saber que vai dar conta daquilo, e às vezes o nosso saber é só ignorância mesmo. Então, a gente vem tentando travar esse desafio. Um outro ponto que eu acho muito importante dizer é que, com a Escola Superior da Defensoria, a ESDEP, a gente teve a possibilidade de participar mais da formação ofertada na capital, porque a gente tem videoconferência em todas as regionais. E isso faz com que a gente consiga dialogar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre o que está acontecendo. Em Salvador, a ESDEP tem a parceria com a UFBA, e isso tem rendido muito, tem sido muito proveitoso para a gente. Mas se tem uma coisa que, desde que eu soube que a gente teria a oportunidade de falar sobre a Defensoria Pública da Bahia, eu tinha certeza que eu não poderia sair daqui sem falar, é que a presença da ouvidoria externa da Defensoria Pública da Bahia é de um valor e é de uma atuação inquestionável. Agradeço. A gente tem um grupo operativo
que tenta, às duras penas, atuar nas regionais e trazer as demandas dos coletivos, dos grupos. E a gente tem uma ouvidora, Vilma Reis, que vem do coletivo de mulheres negras, socióloga, poderosa, que traz para a gente uma discussão extremamente importante sobre racismo, machismo, homofobia e todas as formas de opressão. Essa socióloga, ela tem dado um novo contorno às nossas conversas, ela tem trazido o público para dentro da defensoria e ela tem ofertado parceria aos NAPs, trazendo essas discussões para a SDEP, que são compartilhadas por todos nós. É isso, eu acho que vou passar para a Dai. Quero dizer que em 2017 a gente passou a ter a atuação de assistentes sociais também em comarcas que não são sedes de regionais. E isso também vem trazendo um fortalecimento para a atuação. Grata, vou passar para a Dai. Então, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer, a comissão organizadora pelo convite e, assim, me sinto super contemplada com a fala de Marisa quando ela fala da importância desse espaço, sobretudo no contexto que a gente está vivendo, reunir assistente social e psicólogo para discutir, para ter a densidade teórica que a gente está expondo aqui. É um desafio muito grande. Parabéns e obrigada, gente, pelo convite. Eu acho que Marisa já contextualizou muito bem e eu vou seguir mais para a dimensão técnico-operativa, digamos assim. Eu acho que o que foi apresentado aqui as nossas rotinas, claro que a gente precisa considerar as realidades regionais, mas a demanda, de um modo geral, elas se parecem muito. Então, assim, eu atuei por um tempo no interior, na região do Recôncavo da Bahia, onde a gente atendia todas as demandas que chegavam, as mais diversas. Hoje estou lotada na capital, na subcoordenação da Curadoria Especial, especificamente a Curadoria Especial da Criança e do Adolescente. Registro que a possibilidade de ter serviço social, psicologia, pedagogia, partiu de um projeto que a defensora curadora, a ocupante do cargo, ela fez e foi aprovado, isso em 2015. Apenas em 2017 ela conseguiu ter uma assistente social. Então, Daiane, essa aqui que fala, está hoje na Curadoria da Criança e do Adolescente, em tese precisando dar conta de 400 e poucas crianças que se encontram institucionalizadas, com toda a complexidade que isso representa. Uma vantagem, muitas aspas, de quem está lotado na capital, é que você fica vinculado a uma especializada. Então, assim, você trabalha com aquela temática. Isso facilita um pouco porque você tem a oportunidade de se aprofundar naquele assunto. Por outro lado, a experiência no interior da Bahia é muito rica, porque permite que a gente tenha contato com vários conteúdos. Em Santo Antônio de Jesus, como eu falei, e os colegas do Vitória da Conquista, Juazeiro, Ilhéus e Itabuna, atendem mulheres em situação de violência, Antes, o atendimento era somente jurídico, e vale registrar aqui que as demandas dos usuários que chegam à Defensoria Pública, eu acho que essa é uma compreensão que a gente precisa sedimentar, solidificar. As demandas dos usuários da Defensoria Pública, elas são, antes de tudo, demandas do âmbito psicossocial, Então, são demandas que não são eminentemente jurídicas, tanto é que a gente vem aí buscando ganhar espaço, vem trabalhando com articulação em rede, com educação em direitos, e apresentar para vocês a demanda, porque o tempo hoje essa Sapucaí é grande. Mulheres em situação de violência, idosos em situação de vulnerabilidade, seja por uma questão de conflitos intrafamiliares, seja pelo inacesso de políticas públicas.
crianças e adolescentes, tanto no que diz respeito a demandas de família, a gente observava muito uma questão da alienação parental, né? E é impressionante como esse processo é perverso e está tão presente, né, nas relações familiares e muita gente não se dá conta. A rede, principalmente, a gente teve um trabalho de articulação com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, foi muito novo, né, essa discussão da alienação parental, como isso se materializa na dinâmica dessas famílias. A gente ficou impressionado porque os conselheiros, os técnicos não discutiam alienação parental. E também no âmbito protetivo, tá? As demandas de família de um modo geral, né? Onde são identificadas também as demandas de violência contra a mulher, que muitas vezes as mulheres elas não chegam à Defensoria Pública procurando o atendimento por conta da violência sofrida, e a gente consegue identificar durante o atendimento da demanda de família investigação e reconhecimento de paternidade, uma demanda que o serviço social e a psicologia também está atuando. Interdição e curatela, né? Foi um fluxo também que foi reorganizado na Defensoria Pública com a inserção do serviço social e da psicologia. Internação compulsória, era uma demanda muito grande. Então, assim, a gente cansou de atender familiares desesperados pedindo a internação compulsória. E a expectativa, na verdade, era muito do que Marisa falou, é que a gente construísse documentos, relatórios, fizessem avaliações que dessem maior embasamento, para se conseguir a internação compulsória. A gente precisou desconstruir isso por conta, né, da própria compreensão hoje que a gente tem da assistência, né, à pessoa que tem o transtorno psiquiátrico. E a violação dos direitos sociais nos mais diversos âmbitos. A gente tinha uma demanda muito grande com relação à saúde, né? Eu fiquei muito feliz que quando eu saí de Santo Antônio de Jesus no mês de setembro, o mês de agosto a gente fechou, assim, a gente zerou as demandas, e eram demandas recorrentes de coisas muito básicas, exames de laboratório que a população não conseguia acessar, medicamentos da atenção básica, e a gente conseguiu sanar, né, pelo menos diminuir esse número, e isso expressa que a saúde naquele município melhorou através de um termo de cooperação técnica interinstitucional, né, onde tivemos reuniões com o secretário de saúde pensando fluxos e maneiras de melhorar de fato a atenção básica naquele município. Paula está me controlando ali com o olhar. Enfim, gente, é isso, e acho que esse espaço é muito importante. Obrigada. Obrigada, desculpa os olhares. Eu estava prestando atenção mesmo. Ia também fazer uma observação. A gente chegou a conhecer a equipe da Defensoria da Bahia, que a gente foi convidado em 2015 para o curso de acolhimento de defensores e da equipe técnica de lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, com tristeza, né? A gente falou dos avanços de 2015 para cá, no primeiro congresso para cá. Lógico que a gente teve retrocessos, né? Percebi na Bahia, por exemplo, o número de e-mails. Quando a gente foi organizar agora o segundo congresso, a gente chamou todo mundo que participou do primeiro. Muitos e-mails, e da Defensoria da Bahia chamou a atenção, né, os e-mails institucionais voltando. Não existiam mais, entendi que os profissionais se desligaram da instituição, e tenho quase certeza que não foi por querer, né? E lembrei dessa visita em 2015, quando a gente foi lá, os profissionais envolvidos, construindo o trabalho, mas muitos com contratações temporárias, né? Que tem a ver com o que vocês falaram um pouco, né? Só uma observação, os e-mails voltaram por conta de um ajuste que a gente teve. Antes era .gov, e a gente conseguiu .def. Mas teve essa saída das profissionais, né? Não. As que tiveram aqui, não. As que entraram no processo de 2015 ainda permanecem. Infelizmente é aquilo, né, Paula? A gente não tem condição de trazer todo mundo. Isso cria até um clima entre as colegas, porque veja quanta coisa a gente aprende, a gente apreende, a gente passa a refletir, mas enfim.
Muito bom. Queria registrar aqui a presença de uma pessoa que é defensora pública aqui em São Paulo, que é a Elaine Ruas, que está distraída. Olha aqui. A Elaine foi... Eu vou explicar o porquê. A Elaine foi diretora da Escola da Defensoria em São Paulo há muitos anos e estava lá no projeto embrionário do Congresso de Atuação Interdisciplinar, junto com os colegas Paulo, Luísa, que estão aqui também. Eles participaram, né? Ontem a gente falou um pouco na mesa de abertura de onde veio a ideia do Congresso. É lógico que não começou já em 2015, né? Antes a gente já tinha um pré-projeto, já tinha intenções, então eu queria agradecer a presença da Elaine e todo o apoio que deu a esse projeto embrionário, até para a gente estar aqui hoje, né? Então, obrigada. Vou passar a palavra. Passar a palavra, então, para as colegas do Paraná. Bom dia. O Paraná, então, agradece a oportunidade, né, de expor aqui o panorama do Estado atual. Nós estamos aqui hoje em 16, né, nesse congresso em 16 profissionais, o que é legal, assim, é um avanço perto, né, lembrar que em 2015 a gente estava em 4, agora sem nenhum trabalho a apresentar, agora em 16, com a maioria tendo trabalhos para expor, né, e 8, estamos aqui em 8 psicólogas, 7 assistentes sociais e uma assessora jurídica, também que foi um avanço trazer, né. Bom, enfim, alguns de vocês já sabem, né, que o início da Defensoria no Paraná foi bastante conturbado. O concurso que a gente fez foi de 2012, foi o único concurso até agora de equipe técnica. E nesse concurso foram nomeados em 2013 65 servidores, somente, muito menos do que os que estavam aprovados, né, dentro das vagas. E então, em 2013 mesmo, junto com esses 65, entraram 5 assistentes sociais. A Gabriela é uma delas, né? Não me apresentei, né? Sou Nayane, psicóloga da sede central ali de Curitiba. Então entraram as 5 assistentes sociais em 2013, nenhuma psicóloga, e daí entrou em voga aí um processo judicial que deu início em 2014, quando o período os 4 anos do concurso venceram, né? A gente pôde entrar com um processo judicial para garantir a nossa nomeação. Isso foi feito em novembro de 2014, até agora existem processos judiciais em andamento, mas já temos um grande avanço, né, nesse período, porque já somos agora, somos 77 assessores jurídicos e dentro da equipe técnica somos 69. Então, né, todos os 64 por processo judicial. Dentro dessas tem uma assistente social também que é cedida da Secretaria de Justiça. Na capital, em Curitiba. Aí, então, essas nomeações por processo começaram em fevereiro de 2015, né? Então, estão dando até agora já tem um número muito menor de servidores entrando, não são mais tantos os que vão entrar. Bom, como se organiza, né? Cada sede se organiza de uma forma, como é bastante comum em todos os outros panoramas aqui apresentados. E na sede central de Curitiba, da capital, a gente tem um coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar. Esse coordenador é um defensor público, já foi assistente social no começo, e aí agora saiu uma normativa que teria que ser apenas defensores públicos. Então, os outros CANs, então, espalhados pelo Estado, não tem uma coordenação específica, então, do Centro de Atendimento Multidisciplinar, né? Esse defensor público da capital cuida somente da equipe técnica da capital. E ainda assim, só da sede descentralizada, tem algumas questões aí que precisam de regulamentação. Mas, então, cada sede se estrutura de uma forma. Aí, no estado todo, daí a gente tem alguns núcleos especializados, são 3 hoje, que é o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, o Núcleo de Regularização Fundiária e o Núcleo da Infância. E, como conquistas, assim, né, a Gabriela já vai falar sobre as práticas, que são muitas, então ela vai falar por bastante tempo. Mas, como conquistas, assim, após a vinda no Congresso aqui em 2015, né, a gente saiu cheio de ideias, pensando em juntar toda a equipe que já tinha entrado, já tinha conseguido entrar, né, na Defensoria. E em abril de 2016 a gente fez o primeiro encontro das equipes
interdisciplinares, multidisciplinares, né, dos CANs. E foi muito interessante um momento de construção de prática, de pensar, de analisar o que a gente queria né, como reflexo ali das profissões da psicologia e do serviço social dentro da instituição. E estamos com um plano agora de fazer um segundo encontro no ano de 2018, ano que vem. Provavelmente daí não vai ser em Curitiba, vai ser em Londrina, que é uma outra cidade que tem a maior equipe técnica, né, depois de Curitiba, assim. Então, e outra conquista muito legal foi que agora em 2017 a gente conseguiu compor uma gestão da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná com representação da equipe técnica. Então até sou eu que estou lá como representante da equipe técnica na associação, e a gente tem conseguido já pensar em alguns planos aí para os próximos 2 anos, né, que a gente vai até 2019. Então vou passar a palavra para a Gabriele, para ela falar sobre as práticas e outras coisas. Olá, tudo bom? Eu queria agradecer também o convite para compor a mesa e gostaria de esclarecer também que a gente não tem apresentação porque a gente foi convidado agora, então a gente está um pouquinho nervosa e com medo de esquecer algumas coisas que a gente deveria falar. Eu queria agradecer a presença de toda a equipe também. A gente veio com um número bem importante lá do Paraná. No ano de 2015, que a NAI pôde comparecer, eu não pude, infelizmente, mas nós só tivemos a participação de 4 colegas. Esse ano, em 2017, a gente está com um número bem expressivo, né, com 17. Vamos falar um pouquinho, então, da sistematização lá, como funciona no Paraná. Como a Nelly falou, inicialmente a Defensoria começou como um braço da Secretaria de Justiça lá no Estado. Eram 10 defensores públicos só, que optaram pelo cargo, não eram concursados, né? A lei só veio em 2013 e foi iniciado também o concurso. Eu sou do primeiro concurso e entraram naquela época só 5 assistentes sociais para Curitiba todo e, né, para o Paraná todo, enfim. E o estado é gigantesco, só para Curitiba é um número muito pequeno de assistentes sociais, né? Na época da Secretaria de Justiça ainda existiam 10 assistentes sociais que eram cedidas, isso era uma realidade no Paraná também. Hoje a gente só tem uma assistente social cedida lá, né? E todos os outros profissionais são servidores públicos concursados. Isso é um avanço que a gente deve pontuar. Inicialmente a gente atuava na triagem apenas, tá? Então foi um avanço a gente ter saído da triagem, ter construído o centro de atendimento multidisciplinar, né? Com a vinda também da psicologia, isso foi se desenhando com o tempo, tá? Com relação à sistematização, né? É importante a gente falar que a gente atua em algumas frentes. Eu vou citar algumas delas, que a gente chama de acolhida, que é através de uma demanda espontânea, que é encaminhada, né, do centro de atendimento, que vocês chamaram de balcão. A gente tem um balcão lá também de orientações, é encaminhado. Alguns projetos, então, que a gente distribui, né, por áreas de referência, em duplas de assistente social e psicólogo, tá? São vários projetos, eu vou tentar citar todos eles, inclusive do interior do estado, não só de Curitiba. E nas distribuições de ofício. Eu vou citar um pouquinho de como está distribuída a equipe técnica também em Curitiba, tá? Depois eu já passo para os projetos, aí envolvendo o interior também. Em Curitiba, então, a gente tem uma sede, né, na capital, que é a sede central, que a gente chama. Lá nós temos 4 psicólogas apenas e 4 assistentes sociais, tá? Só para a sede central ali. Lembrando que a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, tá? Conta com uma psicóloga e uma assistente social. O setor criminal, nós temos uma assistente social apenas também, lotada naquele setor, que agora vai ficar no AU. A infância infracional, a gente conta só com uma psicóloga, tá? Não temos assistente social ainda, não temos esse número expressivo para encaminhar uma técnica para lá. E os núcleos descentralizados, que são como sedes descentralizadas aqui em São Paulo, funciona bem parecido. Lá nós temos 5 apenas, mas cada fórum que abre, a gente, né, vislumbra encaminhar equipes para lá, mas ainda não temos a possibilidade, porque não temos número expressivo de técnicos. Então, nesses núcleos, nesses 5 núcleos descentralizados de Curitiba, quem atende e dá esse suporte aos defensores públicos somos nós da sede central. Então, além das demandas que a gente atende na sede central, a gente atende as demandas dos núcleos descentralizados, tá? É um
pouquinho conturbado, é bastante trabalho. A gente chama de distribuição de ofícios. Então, são essas as frentes. A Nay já falou um pouquinho dos núcleos especializados que a Defensoria conta. Hoje também não temos condições para ceder equipe técnica para esses núcleos, né? Que ela citou direitos humanos, questões fundiárias, da infância que acabou de abrir, e a gente tem, né, como vislumbre, assim, abrir um núcleo de direito do consumidor e no criminal e na execução penal. Isso é breve, eu acredito, porque trocou gestão atualmente, o DPG, né, ele está pensando nesses outros núcleos. Então, das 16 cidades que existem sedes da Defensoria hoje, a gente tem um total aí de 30 sedes, tá? 30 sedes abertas em 16 cidades. Vamos falar um pouquinho dos projetos e das práticas exitosas, tá? Que as meninas, todas que estão aqui, apresentaram projetos, quase em sua maioria, né? Então, a gente tem muitas atividades na área da família, tá? Na violência à mulher, na infância civil e infracional, com medidas, né, socioeducativas com os adolescentes, humanização do atendimento, demandas extrajudiciais, como a composição de conflitos, extrajudicial de conflitos, desculpa, aproximação com a rede e de mapeamento da rede também foi bastante citado. A gente tem, na sua maioria, com a saúde, conselho tutelar, assistência social, educação em direitos na escola, é um projeto bastante importante também que tem aparecido. Com pessoas em situação de rua, uma aproximação também em Curitiba, bastante importante. No interior também temos essas práticas. No acolhimento das crianças e adolescentes também temos algumas práticas, com mulheres encarceradas, com homens atores de violência doméstica, e com as mulheres também, né? Justiça restaurativa, agressores de violência... Agressores... Ai, agora eu escrevi tão rápido aqui que eu não estou entendendo a minha letra, desculpa. Tá. Com agressores de violência sexual, um projeto da Mariana, psicóloga que está aqui, junto com o Dr. Fernando. Ela faz um estudo dos autos e auxilia na defesa, né, dos direitos. Humanização eu citei, as cidades, as duplas. Acho que é isso, gente. A gente tem pouco tempo, estou quase dando tempo. Se a Naine quiser complementar, a gente fica à disposição também para qualquer dúvida, e a gente não vai ter uma apresentação para colocar depois disponível, mas a gente pode deixar os contatos, né? E aí vocês podem perguntar para a gente sobre os projetos. Eu acho que é isso. Obrigada. Tinha mais 4 minutos. Quer aproveitar? Olha, depois fala que a culpa é minha, eu não falei nada agora. Mas é bom porque aí a gente vai abrir, a gente vai ter tempo até pra gente fazer uma rodada maior. A Melina vai dar só uns breves recados e a gente já passa a palavra. Já vão pensando aí o que vocês vão ouvir, tá? Falei que eu vou pegar o vídeo e assistir, ao invés de assistir série no final de semana, assistir o congresso, porque a gente fica tão na correria e tão bacana ouvir vocês. Acho que essa mesa, trazer as práticas é muito rico. Só reforçar a ideia dessa mesa, ontem a gente falou que tinha 11 estados presentes, né, pelas inscrições. Talvez tenha chegado algum novo estado, depois a gente pode conferir quem está. Aqui na mesa tem 6, representando 6 defensorias, né, de diferentes estados. A ideia esse ano era convidar algumas defensorias específicas, né, como a Paula já tinha dito, aquelas que a gente fez algum tipo de contato, ou recebeu visita, ou foi até a defensoria, porque a gente imaginou que chamar todas as presentes no congresso ficaria muito tumultuado e só estaria para constar. Então, até uma ideia na plenária, a gente pensar um formato para o próximo congresso, para poder ouvir todo mundo. As realidades são bem diferentes, né? Então, a gente pede desculpa, não conseguiu contemplar todas as defensorias, tá? Mas era a ideia de trazer aí representantes para poder falar com um pouquinho mais de calma, tá bom? Eu acho que Paraná, a gente enviou o convite, né, e teve uma falha na comunicação com a equipe. Vocês podem mandar a apresentação depois, se quiserem, tá? Tá bom. A gente teve uma recente mudança de coordenador do CAN ali, talvez tenha sido isso prejudicado. Só para saber, quem que é defensor que está aqui?
advogado, psicólogos e psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, jornalistas, sociólogos e sociólogas. Quem mais, gente? Alguma formação? Assessor jurídico. Assessor jurídico. Legal. Mais alguma formação? Bacana. Reforçar a questão de apontar a presença nos 2 períodos. Então, quem não fez no período da manhã, corre lá para fazer. À tarde, na volta do almoço, passa no credenciamento e aponta a presença para certificação. Queria reforçar a apresentação cultural. A gente fez um grande esforço de ter os artistas aqui, assim como no primeiro. Infelizmente, a gente não conseguiu pagar nesse congresso, então as pessoas estão vindo aqui com a intenção de colaborar mesmo, acreditando também no trabalho da Defensoria. Então, vou pedir para quem puder ficar e prestigiar. É muito interessante. A gente vai ter mais 2 hoje, tá? Voz e violão, músicas só interpretadas por mulheres, no lançamento do caderno. E no final do dia, para encerrar, um grupo de choro e samba que veio de um lugar distante, né? Então, acho que é bacana. Quem puder ficar, eu faço esse apelo, tá? Isso porque a gente tem acreditado em outras formas de manifestação desse tema. Então, a gente tenta trazer apresentações que tenham pertinência com o Congresso, e a gente acha que não é só palestra que dá conta de abordar, né? Então, é importante fazer esse registro. Os trabalhos...